Graça e paz, boa tarde a todos. Vamos dar início ao estudo de hoje, começando a ler a carta de Judas. Estamos no finalzinho já do Novo Testamento. A carta de Judas é uma carta que precede o livro de Apocalipse, que é o último livro do nosso Novo Testamento. Vamos fazer a leitura do texto bíblico. Judas, são 25 versículos. Nós vamos ler. E quem quiser acompanhar é só abrir a sua Bíblia, o seu celular, para nós lermos juntos. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com diligência acerca da salvação comum, que por necessidade tive de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para isso, este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas demoraram, deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em nossas festas de amor, banqueteando-se convosco e esquecendo-se a si mesmos, apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos
de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que espumam e as suas sujidades e as mesmas abominações, estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo a sua concupiscência, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras dos que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos homens haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas impuras concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, colocando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, edificados sobre esta fé, orando no Espírito, conservando-vos vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Senhor, agradecemos-te pela tua palavra, que é viva, verdadeira, poderosa. Queremos aprender nesta carta aquilo que o Senhor tem revelado e que é para todos os teus filhos. Obrigado pela experiência que este homem santo teve na tua presença, conhecendo a tua vontade e registrando nesta epístola aquilo que o teu Espírito Santo ordenou. Nós te agradecemos porque ela nos abençoa, fazendo-nos atentar para aquilo que é necessário em santidade, em justiça, em livramentos da nossa concupiscência, que o Senhor mesmo possa trazer ao nosso coração o desejo de pureza, de santidade, de vida reta na tua direção.
Nós oramos agradecendo pelas pessoas que estão participando, agradecemos porque o Senhor tem sustentado a vida de cada um e pedimos que tudo seja feito para a edificação nossa, da tua igreja, e que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos diante de uma carta que tem, reconhecidamente, é uma carta difícil de compreender, né, de aplicar, né, na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, né? Esta carta é uma carta que tem alguns textos que são de difícil compreensão, mas ela tem sido utilizada pelo Espírito Santo para edificar a vida de muitas pessoas, e nós cremos que Deus está permitindo que nós tenhamos esta carta na nossa Bíblia para nossa edificação, para nosso crescimento, para vivermos na prática deste evangelho que foi pregado por estes apóstolos. A carta de Judas fala de uma iminente apostasia. Judas está escrevendo esta carta, ele está falando de uma apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um desvio doutrinário, um abandono da fé verdadeira. Essa apostasia se infiltrava na igreja, iria tomar a igreja, segundo a visão de Judas, e que ameaçava a integridade da fé. A integridade da fé cristã, uma vez dada aos santos, né? Essa fé que foi dada aos santos e que se tornou patrimônio da Igreja do Senhor Jesus. Essa fé que é um patrimônio espiritual, e essa integridade da fé, portanto, ela estava ameaçada. E, uma vez esse conteúdo doutrinário ortodoxo estabelecido pelos apóstolos estava sendo ameaçado por pessoas que não eram, possivelmente, a maioria deles, ou todos, não eram convertidos, né? Eram falsos mestres que estavam introduzindo esses falsos ensinos na igreja. E aqui, fé é uma palavra que tem um outro sentido. A fé que Judas está falando aqui não é a fé individual que cada um de nós tem na pessoa do Senhor Jesus, mas a fé aqui se refere ao conjunto de doutrinas, ao conjunto doutrinário que chamado de fé cristã, né? O conjunto doutrinário, o conjunto teológico doutrinário que nós conhecemos como fé cristã. Esse conteúdo doutrinário estava sendo ameaçado. E esse conteúdo doutrinário havia sido estabelecido pelos apóstolos, com base naquilo que Jesus ensinou. Isto é, no final das contas, o que estava sendo ameaçado aqui era o ensino de Jesus. Então, Judas escreve abrindo os olhos da igreja para esta situação. E ele ensina, então, aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo e demonstra o seu cuidado com a questão doutrinária ortodoxa. Né? Ortodoxa aqui significa aquela que é justa, aquela que é
aquela que é real, aquela que foi ensinada por Jesus, né? Aquela que não sofreu variação, que não sofreu mudança, aquela que é reta. Então, é nesse sentido que Judas está escrevendo esta carta. Judas é o autor desta carta. Segundo a tradição cristã, ele tem o reconhecimento dos pais apostólicos. Os pais apostólicos são constituintes daquela primeira geração de crentes logo após os apóstolos. Quando os apóstolos é, morreram, ficou uma geração de crentes que tinha sido alcançada pelo trabalho dos apóstolos. Essa geração imediata após a morte dos apóstolos é chamada de pais da igreja, mas os pais apostólicos. Por quê? Porque eles tiveram relação direta com os apóstolos. Então, os pais apostólicos tinham esta carta de Judas reconhecida como carta genuína, né? Como uma escritura genuína, uma escritura divinamente inspirada. E Judas é o autor desta carta, segundo essa tradição cristã e o reconhecimento desses pais apostólicos. Entre eles, Clemente de Roma, Pastor de Hermas e a Epístola de Barnabé. Então, esses documentos demonstram que verdadeiramente essa carta era atribuída a Judas e a igreja já conhecia esta carta e a tratava como escritura inspirada. Então, nós não temos dúvida da inspiração desta carta. Então, essas escrituras que nós citamos aqui são todas datadas de, no máximo, até 150 depois de Cristo. Então, isso significa que a carta já era bem conhecida nos primórdios do cristianismo, né? No início do cristianismo. E esse Judas que escreveu essa carta é uma pessoa dentre os 8 Judas que nós temos no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta pelo menos 8 pessoas com o nome de Judas. Mas este aqui está identificado e porque ele mesmo disse, estabeleceu uma relação com pessoas conhecidas do Novo Testamento. Então, Judas, o nome dele é um nome meio comum, né? Mas quem é esse Judas aqui? Sua identidade pode ser feita baseada na informação
Eu vou começar de novo, hein? Começar de novo. Primeiro fica, vai ter que começar do começo, ou será que o Júlio consegue juntar? Já acho que junto. Voltando aqui, porque que a energia voltou, né? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então tá jóia. Nós estávamos falando que Judas estava escrevendo esta carta, né? E falando sobre a, a sua identificação com Tiago. Tiago aqui é o líder da igreja em Jerusalém. E quem é o líder da igreja em Jerusalém? Tiago era o irmão de Jesus, né? O irmão por parte de pai, por parte de mãe de Jesus, né? Tiago, nós tínhamos três Tiagos inicialmente, dois apóstolos com o nome de Tiago, Tiago menor e Tiago maior, que era irmão de João, e foi morto por Herodes. E depois da ressurreição de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, né? Irmão por parte de mãe, ele se converteu e se tornou uma coluna em Jerusalém da igreja, se tornou um forte braço, um sustentador da igreja em Jerusalém, um líder natural da igreja de Jerusalém. E Judas está se identificando com ele, né? Está dizendo que ele é irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo. E é interessante isso, né? Porque ele não ousa, humildemente, ele não ousa dizer que é irmão de Jesus Cristo. Ele apresenta-se como servo de Jesus Cristo. Também se converteu depois da ressurreição de Jesus, né? Os irmãos de Jesus não creram nele até que ele tivesse ressuscitado. Então, este Tiago, então, é um líder proeminente e um personagem que assumiu a liderança da igreja em Jerusalém e ele é tão conhecido a ponto de servir de referência identificadora para Judas. Judas se vale, então, do fato de Tiago ser muito conhecido, e ele, então, se apresenta como irmão desse Tiago, né? Um irmão mais novo de Tiago. Então, nós sabemos que a carta de Tiago foi escrita por um irmão de Jesus, irmão por parte de mãe, e a carta de Judas também foi escrita por um outro irmão de Jesus, né? Chamado Judas, que também por parte de mãe. Então, essa carta que nós estamos estudando hoje é a carta de Judas, que é irmão de Tiago e servo de Jesus Cristo, porque humildemente eles consideram que Jesus é o seu Senhor, né? E eles foram considerar, nesta consideração, eles não se esqueceram de que Jesus também era irmão deles, mas eles o tinham como Senhor e como Salvador. Eles se apresentam, então, humildemente como servo do Senhor Jesus Cristo, que, na verdade, era seu meio-irmão, né? Jesus Cristo era meio-irmão de Judas e de Tiago. E Jesus teve mais outros irmãos, né? José, Simão, e teve irmãs também, segundo a Bíblia nos mostra, nos ensina. Mas nós sabemos que verdadeiramente só essas duas cartas de Tiago e Judas que nós temos
da literatura sagrada, que são dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus vieram à conversão depois da sua ressurreição, como nós já dissemos, e por humildade, né, eles não se identificaram como irmãos de Jesus, mas como servos dele. E isso é um grande exemplo para nós, que nós devemos aprender a glorificar o nome do Senhor Jesus, e a exaltá-lo e a tê-lo como Senhor da nossa vida, o dono absoluto da nossa vida, aquele que comanda a nossa vida, que faz dela aquilo que ele quer. E que, na verdade, é esta a razão principal da sua vinda a este mundo, né? Paulo ensina aos romanos que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. De sorte que, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. E quer vivamos ou morramos, vivemos, somos do Senhor. Deste modo, então, o autor da carta é um servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, filho de José e de Maria. A carta de Judas é datada, nós vamos ver, talvez aí dos anos 65, 67, depois de Cristo. Mas Judas era mais novo do que Jesus, e mais novo do que Tiago também, né? E talvez fosse o caçula dos filhos de José e Maria. Pode ser que ele tenha sobrevivido por mais de 70 anos, e parece, então, do estudo dos estudiosos eruditos, que o apóstolo Pedro, ao escrever a carta segunda a Pedro, utilizou a carta de Judas como informação. Esta carta, então, de Judas, teria sido escrita entre 65 e 67 depois de Cristo, porque Pedro escreveu sua segunda carta, um pouco antes de morrer, e ele morreu, segundo a história, próximo do ano 67. Então, possivelmente essa carta de Judas tenha sido escrita em torno de 65, no máximo 66, início de 67 depois de Cristo. Então, nós sabemos agora algumas coisas a respeito desta carta, né? Sabemos que esta carta é uma carta inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, é uma carta escrita por uma pessoa da família de Jesus, irmão por parte de mãe de Jesus, e irmão completo, né? Irmão inteiro de Tiago, que foi líder da igreja de Jerusalém. E esse Judas estava preocupado com a certeza de que haveria apostasia, né? Haveria apostasia, afastamento da verdade, falsificação da verdade na igreja. E entrariam homens ímpios na igreja, trazendo outras características do Evangelho, né? Adulterando as características do Evangelho de Jesus Cristo. O historiador eclesiástico chamado Eusébio, é um homem que escreveu uma história eclesiástica, ele relata que o imperador Domiciano, todo mundo que estudou um pouquinho de história deve ter ouvido falar de Domiciano, que perseguiu os cristãos, né? E caçava esses cristãos e caçava também os herdeiros do trono de Davi, porque ele ouviu dizer que Jesus era da descendência de Davi.
e ele caçava outros herdeiros do trono de Davi, para evitar qualquer insurreição da, do, dos judeus querendo estabelecer o seu reino, né? Lá na Judéia. Então, caçando esses herdeiros do trono de Davi, ele mandou prender os netos de Judas, desse Judas que nós estamos estudando a carta dele agora. E como herdeiros desse trono, né, seriam esses netos de Judas, né? E ele prendeu, então, alguns netos de Judas, os quais lhe disseram que eram lavradores, viviam do trabalho de suas mãos e que o reino de Cristo não era deste mundo. Ele seria manifestado na consumação dos tempos, quando Jesus vier em glória para julgar vivos e mortos. Então, Domiciano, que tinha mandado prender esses netos de Judas, né? Porque eles eram da linhagem de Davi, então eles receberam essa explicação dos descendentes de Judas, né? Irmão de Jesus e escritor desta carta que estamos estudando. Muito bem, não se sabe ao certo de onde Judas escreveu esta carta, nem a quem ele está escrevendo. Pode parecer que ele está escrevendo de algum lugar que nós não sabemos bem, mas pode parecer que ele esteja escrevendo às igrejas em geral, né? Mas principalmente aqueles aquelas igrejas compostas de mais elementos judaicos do que elementos cristãos. Mais elementos judaicos, cristãos judeus, né? Judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E nós temos, então, que analisar dessa perspectiva, né? Que ele está falando principalmente com judeus convertidos. E temos um esboço da carta de Judas, que é bem rápido, né? É um esboço simples que dá para a gente analisar depois como que ele desenvolveu o assunto da carta. Primeiro, ele faz uma saudação aos irmãos, né? Escreve o propósito da sua carta, por que ele está escrevendo a carta. Ele faz uma denúncia dos falsos mestres, faz uma denúncia daqueles falsos mestres que estavam fazendo esse tipo de manifestação contrária ao Evangelho, e ele dá exemplos de julgamento de Deus sobre os ímpios, né? Demonstra que Deus não dorme, que Deus é juiz, e mostra a arrogância dos falsos mestres, como eles são sensuais, arrogantes, como eles são repreensíveis nas suas ações, como eles se infiltram nas casas das pessoas e, né, e nas igrejas, fazendo proselitismo e ensinando coisas erradas. Então, nós aprendemos a avaliar estas ações de Judas escrevendo contra esses falsos mestres. Ele mostra também os exemplos de quem
induziu outros a pecar, né? Mostra aqueles exemplos que nós lemos aqui de pessoas que levaram outras ao pecado, né? Coré, Balaão, Caim, né? Então, ele mostra isso. Ele mostra também a depravação e o perigo dos falsos mestres. Abre os olhos da congregação contra os falsos mestres. Ele dá uma profecia, mostra uma profecia de Enoque, que foi o sétimo depois de Adão, né? Aquele lá do Velho Testamento, lá de Gênesis, que profetizou que haveria julgamento, juízo de Deus sobre os ímpios, e ele fala palavras, ele demonstra que os falsos mestres podem ser conhecidos pelas suas palavras orgulhosas, pelas suas palavras mentirosas, né? Os falsos mestres. E ele também fala da depravação e do perigo de ter esses homens nas igrejas, e mostra também profecias apostólicas sobre escarnecedores, né? O que os apóstolos falaram sobre esses escarnecedores, e as exortações positivas que ele faz para a igreja, e o louvor a Deus no final. Portanto, Judas tem uma consciência de seu chamado como cristão no mundo, né? Judas tem essa consciência. Ele está preocupado mesmo com o surgimento de desvios doutrinários do cristianismo. E isso tem sido uma tônica no cristianismo, né? Desde o início do cristianismo até agora, tem havido muitos erros doutrinários, muitos desvios doutrinários. O principal desvio doutrinário do cristianismo é o catolicismo romano, sem sombra de dúvida, né? Que se tornou uma religião pagã, se tornou uma religião em que o paganismo está presente, né? A presença de santos, de culto com velas, culto aos mortos, de invocação de santos, missas e centenas de outras coisas que foram introduzidas no catolicismo, e que houve um desvio até a época da Reforma Protestante, quando de dentro da própria Igreja Católica surgiram pessoas que, não só Lutero, né, mas Melancton, Calvino, John Huss, muitos outros reformadores, né, que trabalharam nessa questão, Erasmo de Roterdã e outros ainda, que fizeram uma reforma e que não, retiraram muitas coisas do catolicismo para essa nova versão, e foram excluídos da igreja, né? Não havia desejo no coração desses reformadores de sair da igreja. Eles queriam renovar a igreja, mas houve uma resistência tamanha por causa da corrupção entranhada na igreja, e eles preferiram excluir essas pessoas do que permitir que elas trouxessem alguma reforma para voltar ao caminho normal, ao caminho natural. Então, essa situação é uma situação que se repete, né? E hoje nós temos corrupção de novo, né? E não só no meio
católico romano, mas no meio chamado evangélico também, nós temos corrupção. Ele está, nós estamos vendo aqui a preocupação de Judas com esta situação desde o início do cristianismo. Ele está preocupado com o surgimento desses desvios doutrinários do cristianismo puro, né? Daquele cristianismo que é genuíno, né? Muito bem. A carta contém advertências a um povo judaico-cristão, como nós já dissemos, em várias localidades, recomendando a firmeza doutrinária, a posição de defesa da fé cristã e a rejeição dos ensinos falsos que estavam surgindo no meio do cristianismo. A saudação de Judas é uma saudação interessante. Ele se coloca como servo, servo de Jesus Cristo. É uma palavra que se refere a alguém que livremente se coloca à disposição, a serviço, completamente submisso a outra pessoa que é o Senhor. Ah, se os crentes entendessem isso, hein? Que coisa que seria maravilhosa para o cristianismo, né? Porque muitas vezes nós temos feito é o contrário. Deus é nosso servo e nós é que somos os senhores, né? O cristianismo moderno é uma tal de ordenação de Deus fazer aquilo, uma ordenação de Deus para fazer aquilo outro e de uma determinação para que Deus cure, para que Deus... Então, a gente não pede submetendo à vontade de Deus, a gente não se coloca como servo de Deus, a gente tem os nossos planos e projetos e Deus que se adeque a eles, né? Nós temos, infelizmente, temos visto isso com muita frequência. A carta, portanto, mostra Judas como um servo, né? Aquela pessoa que tem uma disposição de servir, de se submeter completamente à vontade de Deus. Ele está escrevendo aos crentes que ele ama, que são amados de Deus também. E ele, então, escreve demonstrando que Deus é o Pai e que eles estão guardados, protegidos, preservados por Jesus Cristo, né? Que coisa boa é essa expressão que Judas usa, né? Guardados. É como se realmente nós estivéssemos protegidos. Nós estamos protegidos, guardados no sentido de bem protegidos, bem escondidos em Cristo, né? De modo que, né, nós estamos preservados por Deus, né? Nada pode nos acontecer senão aquilo que Deus determina. E isso é uma segurança para nós. Se nós andamos em obediência a Deus, é claro que a consequência é muito boa. Se nós andamos em obediência, Deus nos preserva, Deus nos abençoa, nos protege, nos segura na sua mão. Mas isso na relação de obediência ao Pai Celestial. E Judas está escrevendo aos crentes que eles são amados de Deus e eles são guardados em Jesus Cristo. Ou seja, tudo que Deus opera em Cristo, ele opera também na vida dos crentes. Na pessoa de Jesus, os crentes podem ter pura segurança, plena segurança da sua salvação. Nós estamos absolutamente seguros de que somos salvos em Cristo Jesus e que Ele nos protege neste mundo até o dia que Ele quiser nos tirar daqui. Mas Judas deseja também que os destinatários experimentem
a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Num relacionamento de intimidade com Deus. Judas está preocupado com o relacionamento de intimidade do crente com Deus, né? E também no relacionamento entre irmãos. Quando ele fala que nós devemos ser guardados na misericórdia, no amor e na paz, ele está falando de um relacionamento também pacífico entre os irmãos e de amor entre os irmãos também. A consequência do amor a Deus é o amor aos irmãos. A consequência da paz com Deus é paz com os irmãos, porque a igreja é a casa da reconciliação. A igreja é a casa da reconciliação. Eu não posso ser membro ativo de uma igreja e não ter reconciliado com Deus e com os meus irmãos. Eu preciso de entender que a reconciliação com Deus traz reconciliação com os meus irmãos. E ele denuncia, então, falsos mestres. Denuncia claramente os falsos mestres, né? O dever do cristão é pelejar pela fé genuína. Então, às vezes, nós ficamos pensando, né, que por que houve pessoas que deram sua vida pela fé genuína? Os reformadores, por exemplo, muitos deles foram perseguidos, morreram, né? Os apóstolos foram perseguidos, morreram pela fé genuína. Mas ele está dizendo que é um dever de todo crente pelejar, lutar pela fé genuína. A fé genuína é um patrimônio cristão pelo qual eu sou responsável também. Então, Judas queria escrever um tratado sobre a salvação comum. Ele queria escrever uma obra que falasse sobre a salvação comum, isto é, a salvação que alcança judeus e gentios, né? Essa salvação que é operada pela pessoa de Jesus. Ele queria escrever sobre isso. Mas a urgência, a gravidade da heresia que estava surgindo e a sua malignidade, o estrago que ela ia fazer, o obrigou a escrever essa carta mais curta, mas advertindo os crentes a batalharem pela fé genuína, a fé apostólica. Então, nós também devemos continuar trabalhando e batalhando pela fé apostólica. Ela é única, essa fé apostólica é única, é invariável, ela não muda. Aquilo que os apóstolos pregaram, aquilo que Jesus pregou, é o que nós pregamos hoje, é o que nós devemos pregar hoje, e é o que devemos crer hoje, porque a doutrina é única, ela não muda. Deus não muda, Deus é fiel. Então, tudo que ele mandou e ensinou no início do cristianismo é a mesma coisa que ele usa hoje e manda hoje. Nós não devemos acrescentar nada nem tirar nada. Nós devemos apenas preservar aquilo que nos foi dado. E essa fé é única, é invariável, não deve sofrer mudanças, ela é permanente. Ela é permanente. Não pode haver outra manifestação de fé, né? Foi dada de uma vez por todas. Não foi dada em doses homeopáticas. Ela foi dada de uma vez por todas. E ela é patrimônio espiritual dos crentes em Cristo Jesus. Então, nós precisamos defender esse patrimônio. E nós somos chamados a defender isso. Quando vemos coisas que não são corretas, que não são certas, nós precisamos, com carinho, com cuidado, com amor, né, falar com as pessoas dentro daquilo que a palavra nos ensina.
Estes que estão entrando dissimuladamente, diz o apóstolo, diz o irmão de Jesus, Judas, né? Ele não foi apóstolo. Estes que estão entrando dissimuladamente no meio cristão é que estão transformando em libertinagem a graça de Cristo, negando sua soberania e seu senhorio. Ou seja, havia gente que estava entrando no meio do cristão, ensinando que Jesus salvava a todos e que não era preciso fazer nada no sentido de andar em obediência à palavra dele, porque ele iria salvar a todos mesmo. E havia dois tipos de cristãos, havia dois tipos de gnósticos, né? Esse aqui é o início do gnosticismo. O gnosticismo era uma doutrina que ensinava que, primeiro, havia necessidade de ter visões espirituais, ter êxtases espirituais, ter arrebatamentos espirituais, precisava evitar determinados alimentos, não comer isso, não comer aquilo, guardar o sábado, circuncidar. Então, muitos caíam nesse erro, né, de querer voltar ao judaísmo. E outros caiu no outro erro, no outro extremo, de não guardar nada, de não obedecer nada, porque a carne não tinha nada a ver com o espírito. Se você tem o espírito salvo, quando você morrer, a carne vai ficar aqui e você vai salvo. Então, não havia nenhuma ética cristã a ser obedecida, né? Então, as pessoas podiam continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes de conhecer Jesus. Nenhuma das duas posições é correta, né? Nenhuma das duas. É nisso que Paulo ensina aos Colossenses e agora Judas ensina às igrejas às quais ele se dirige. Então, é necessário que a gente avalie as duas situações. Um é o cristianismo ascético. O que significa isso? Significa que é um cristianismo que precisa de complementos. Copo d'água, precisa de considerar que um copo d'água em cima da televisão tem poder, a água é benta, a água é transformada pela oração, que precisa de rosa ungida, sal grosso, e vassoura ungida, e lenço ungido, óleo santo, essas coisas. E o outro lado é que nada disso importa, que você pode viver numa situação que você quiser de pecado, basta você crer que Jesus vai te salvar, que isso vai resolver. Aliás, hoje em dia é muito frequente isso, né? Você falar para as pessoas que elas podem crer em Jesus, não precisa mudar nada, né? Então, o aspecto ético, o aspecto moral tem sido deixado de lado, tem sido esquecido. Judas, então, fala dessa situação. Paulo fala aos Colossenses e Judas fala na sua carta dessa imoralidade, né? Tudo, então, como se tudo fosse permitido ser feito, né? Judas está abrindo os olhos das pessoas. Os falsos mestres contra os quais Judas está falando exaltavam a graça, diziam que a graça que era suficiente e que o cristão estava livre de obediência, ele não precisava obedecer, obrigação nenhuma de seguir a lei moral como regra de vida. Mas o cristianismo não é isso.
O cristianismo é uma transformação poderosa na nossa mente, no nosso coração, de modo que nós temos uma nova vida. E essa nova vida busca agradar a Deus, ou seja, busca andar em obediência a Deus. O cristianismo real não é aquele cristianismo que você tem que obedecer para ser salvo, porque isso não é cristianismo, mas o cristianismo real é aquele em que você é salvo para obedecer. Significa o quê? Que sem vida espiritual de origem divina, você não tem condições de andar em obediência, né? Então, é essa situação que a carta de Judas está chamando a atenção, que é essa situação é uma situação que fere a situação que ele está condenando ali, é uma situação que fere a lei moral, né? É uma perversão da doutrina da justificação pela graça mediante a fé, dizendo que não é necessário fazer nada para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo e que você pode levar a vida do jeito que você quiser. E isso tem sido uma realidade nas nossas igrejas. Tem igrejas aí que não atentam mais para a mudança de vida dos seus fiéis, né? Então, tais falsos mestres negavam a Cristo por sua conduta ímpia e imoral. Concluindo, para a gente dar sequência na semana que vem, Judas demonstra o cuidado pastoral com a igreja. Ah, que bom se a gente tivesse pastores como Judas, né? E alertando os irmãos sobre a necessidade de vigilância na preservação da sã doutrina. Esse papel é exigido de cada crente. Cada crente precisa de preservar a sã doutrina. Segundo, hoje nós temos as duas correntes presentes numa mesma congregação. Quais duas correntes? A corrente mística, né? É aquela corrente que é ascética, que fala que precisa ter visão, sonho e arrebatamentos, etc., né? E que valoriza, que dá valores a determinadas coisas, né? Como copo de água, vassoura ungida e essas coisas que eu já mencionei. E tem essa corrente. Então, tem muito do neopentecostalismo que tem esse tipo de situação. E tem os outros aspectos do gnosticismo, que é o gnosticismo antinomiano, que é com a tolerância para o pecado. Então, você vê igrejas aí hoje em que as pessoas passam a frequentar, passam a conviver na igreja, passam a fazer parte de todos os atos da igreja, participam de ceia, cantam na frente, ministram a palavra, mas estão vivendo vidas irregulares, vidas no pecado. Judas, então, apresenta Jesus como soberano e Senhor, reconhecendo deste modo a divindade de Jesus e sua condição de Deus eterno. Ele reconhece que Jesus é verdadeiramente Deus, né? Quem é Jesus para você? É uma pergunta que a gente precisa se fazer de vez em quando, né? Quem é Jesus para mim? Para Judas, ele é o Filho de Deus, o Deus eterno, soberano e Senhor. E Judas teve o privilégio de conviver com Jesus, né, na sua infância, né? Eles eram irmãos, foram criados numa mesma família. Jesus só saiu de casa aos 30 anos, né? Então, imagine a convivência, que tipo de privilégio que foi o de Judas, né? Não confundir esse Judas com Judas Iscariotes, né?
Jesus teve 2 apóstolos com o nome de Judas. Judas Tadeu, né? Ou Lebeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Não é nenhum desses 2. O Judas aqui é irmão de Jesus que se converteu depois da ressurreição, né? Muito bem, temos encerrado a introdução à carta a Judas. Desejamos que Deus esteja usando esta manifestação do Espírito Santo para nos ensinar, para nos abençoar e para nos chamar a atenção e a responsabilidade de preservação da sã doutrina. Que Deus abençoe a todos, né? E que a graça do Senhor esteja sobre a vida de cada um. E desse modo, então, nós encerramos a participação hoje.